eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram o que vocês comeram ontem? Vocês lembram que vocês comeram, sei lá, se comeram às 3 horas da tarde? Pois é, imagina se você não lembra disso, o que aconteceu ontem. Não vai lembrar a palavra que Deus vai falar para ti hoje. Eu pedi para vocês abrirem, quem tem no celular, Lucas 6, capítulo 6, versículo 12. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Em Lucas 6, versículo 12, vai dizer o seguinte: naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles. Seguinte, Deus te escolhe para que você seja um discípulo, para que você seja um missionário. Deus te quer também como filho. Ele te escolhe para essa noite e todos os dias. Ele te escolheu antes mesmo de você nascer, no início do mundo. E hoje a gente vai conversar sobre o seguinte: sobre o amadurecer na presença de Deus. Nós temos uma série chamada A Minha Alma, Meu Grande Castelo. E essa série fala de fato sobre um castelo interior que nós almejamos quando chegamos na última morada ao céu. E nessa morada a qual nós estamos hoje, é sobre a maturidade que o Senhor tem para nós. E o que difere muito nas suas decisões para a sua maturidade é suas emoções. Quero perguntar para vocês, quem aí já teve ansioso por uma coisa e quando chegou na hora, não era nada? É engraçado, né? Tipo, tá lá fazendo as coisas. Por exemplo, vai falar com a tua mãe. Pá, eu vou fazer assim, eu vou falar com a minha mãe que ela não vai deixar. Eu vou pegar, vou limpar a casa, vou falar assim, tá, e se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, para chegar na hora ela fala assim, tá, pode ir. Daí tu vai lá na tua mãe assim, mãe, eu posso ir em tal lugar? Pode. Pá, eu calculei todo o negócio para dar certo e foi, nem precisei nem fazer nada. E de fato, é um anseio para que às vezes acontece naturalmente. E muitas vezes esse anseio prejudica as nossas escolhas. Parte de viver na maturidade com o Senhor é vencer essas emoções. De fato, é mudar isso. É de fato confiar no Senhor, naquilo que Ele tem para ti, para a tua vida. Confiar de fato no Senhor que vai dar certo. E deixar de ser ansioso ou ansiosa. E voltando sobre aquela questão sobre de fato ler a Bíblia. Como é que eu faço, Cauã, por exemplo, para que não se torne um compromisso, mas sim uma vontade maior com Deus? Como é que eu faço para que talvez um sentimento de preguiça não me afete, para mim poder fazer todos os dias minha oração com Ele? Como é que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu vou fazer com o Senhor Jesus se eu não estou com vontade? E uma parte para esse processo de maturidade é vencer isso. E como? É você fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas das vezes, voltando como falar com a mãe, ela fala para nós todo momento arrumar as coisas. Arruma a casa, limpa o chão, limpa tal coisa, faz tal coisa, até mesmo os nossos pais.
E às vezes nós mesmos brigamos por não querer fazer. Mas como eu digo, fazer aquilo que precisa ser feito é o processo de maturidade. Não apenas no natural, mas também no sobrenatural. É necessário isso, para que os teus sentimentos não sejam aquilo que irá tomar o teu rumo de santidade ou o teu rumo da sua vida. Você precisa decidir com razão. Como Jesus fez por razão a morte na cruz, por você. Se você começa a ter essa maturidade, se torna cada vez mais obediente. Obediência não é você fazer algo que os seus pais vão lá e te brigam contigo para você fazer. Não. A obediência é você fazer, por exemplo, antes mesmo deles pedirem. Quando a tua mãe ou teu pai chegar assim, olha, vai lá guri, arrumar teu quarto. Você chega bem assim nele, já tá arrumado. De fato, fazer isso é uma maturidade. Começar, de fato, nas pequenas coisas. Se você quiser amadurecer no teu sobrenatural, você precisa amadurecer no seu natural. Uma coisa que é muito interessante. Não é chato quando uma pessoa fica te perguntando várias coisas, para tá num negócio criminal. Te perguntando, tu já fez aquilo, tu já fez isso? Até mesmo nossos pais, né? Já arrumou a cama, já escovou teus dentes, já comeu? E isso se torna também uma confiança que nós mesmos temos. A pessoa que está ao teu redor, para poder te confiar qualquer coisa. Eu sou líder da técnica. Muitas das vezes eu sei que eu não preciso estar lá em cima deles. Faz isso, faz aquilo. Porque eu confio naquilo que eles são capazes. Porque eu tenho confiança nele. E isso se torna a mesma coisa com Deus. Mas não para Deus, é para nós. Nós acabamos não depositando a confiança em Deus. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Ele. Algo talvez até mesmo superficial. Sei lá, 5 minutos. Nem isso. E você pode vir aqui e falar assim, eu creio em ti, Deus. Mas quando chega um momentinho de provação, você se pergunta, será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai me dar isso? Será que Deus vai me fazer aquilo? É essa falta de confiança em Deus. Isso se acaba sendo chato quando a gente não tem essa confiança. Por quê? Porque a gente vai lá e começa a cutucar a pessoa assim, já fez isso? Por quê? Porque a pessoa que não tem essa obediência, não tem essa maturidade, não faz. Se não ficar em cima. E por isso que precisa haver a maturidade. Se você ficar sempre na mesmice da sua carne, sendo uma pessoa preguiçosa, uma pessoa talvez relaxada, com seus compromissos com Deus, alguém vai ficar te perguntando, e aí, tu já orou hoje? Tu rezou um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria, fez isso hoje? Você precisa ter essa confiança, tanto contigo, com Deus, quanto as pessoas ao seu redor. Que elas possam te confiar, não apenas no sobrenatural, não apenas no natural, mas também no sobrenatural. De fato, essa maturidade é um processo de confiança que nós precisamos ter. Muitas das vezes, não se é necessário estar numa barulheira, músicas tocando alto, tudo no máximo, pessoas gritando, pessoas cantando lara, 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 não sei o quê, orando em línguas. Não é necessário isso.
para se estar na intimidade com o Senhor. E eu pergunto para vocês, vocês conseguem ver a presença de Deus? Conseguem perceber, ter consciência da presença de Deus nos lugares? Um exemplo que eu dou foi um dia que eu fui, como alguns podem saber, outros não, eu já fui da comunidade de vida da comunidade de Emanuel. E nesse tempo a gente foi lá para Guaporé, lá para cima. E daí, lá a gente estava num evento, as pessoas são mais tradicionais. E isso não é um problema. E o mais louco que foi no momento de adoração, onde todo mundo estava lá reclinado. Eles não são que nem a gente louco, assim, pulando. Mas eles estavam lá reclinados. E a presença de Deus era tão grande que eu, que sou um pentecostal e carismático, eu não estava aguentando ficar paradinho assim. Mas, ao chegar naquele lugar, a presença se tomou tão grande, mesmo estando em silêncio todo o pessoal. Por quê? Porque a sensibilidade do Senhor era muito grande. Porque existia maturidade entre eles. E também aconteceu um outro dia, foi uma vigília de Pentecostes. Mesma coisa. Já eram umas 4 horas da manhã, todo mundo estava morrendo de sono. E foi aqui na catedral. E a gente estava lá adorando Jesus, né? Jesus estava no meio, bem no meio, lá naquele altarzão gigante assim. E naquele momento foi o mais louco possível, porque todo mundo estava cansado, morrendo. E o nível da intimidade que o Senhor, a presença do Senhor veio naquele lugar foi uma loucura. Não sei se vocês sabem, mas a intimidade com o Senhor, a presença do Senhor, não é uma coisinha bonitinha. A glória do Senhor é algo extremamente extraordinário. Dando um exemplo muito simples. Ninguém viu a face de Deus. Porque quem olhava morria. Apenas Moisés teve um momento onde Moisés pediu para ver a face de Deus. E ele falou que não dava porque ele iria morrer. Mas ele falou assim: eu vou te mostrar a minha glória. Vou passar de costa por ti. Através de uma fenda. Ali tu verás a minha glória. E o rosto de Moisés brilhava por conta disso. Por conta que viu a presença de Deus. De costa. Olha que loucura. Se torna mais louco por quê? Que quando você percebe, tem a consciência dessa maturidade com o Senhor, e essa glória de Deus se derrama sobre você, a vontade às vezes é de se enfiar na terra, assim, de se jogar no chão, deitar a cara no chão e falar: Deus, tu és tão lindo, mas eu não consigo te ver. De se prostrar-se, de se grudar no chão assim e falar assim: meu Deus, que glória é essa? Que presença é essa que me faz se rebaixar? E uma coisa que eu quero falar para vocês é que deixa eu perguntar uma coisa. Alguém de vocês já teve um momento tão forte com o Senhor? Quer que levante a mão para mim, por favor. Aqueles que já tiveram um momento muito forte com o Senhor. E pode baixar. Aquilo que eu quero dizer é o seguinte: não se pode ser apenas episódios na sua vida. Não pode ser um adorarte. Não pode ser apenas um retiro worshipers. Não pode ser apenas um vocacional. Não pode ser apenas um worshipers conference. Não pode ser na sua vida episódios. Você precisa entender que precisa ser todo momento. Precisa ser um estilo de vida para ti.
Não basta ser apenas um momento. Você precisa levar como testemunha para a tua vida e de fato viver intensamente todos os dias. Precisa haver essa constância sobre sua vida. Eu quero pedir para você, pega comigo quem tem a Bíblia, em Gênesis 28:16. Pega para mim aí. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Está no comecinho da Bíblia. Amém? Em Gênesis 28:29 vai dizer o seguinte. 28:16. Ao despertar, Jacó disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Quando você percebe e tem essa maturidade sobre sua vida, a presença de Deus se torna perceptível. Teve uma vez que aconteceu comigo, quando estava com uma pessoa da comunidade chamada Léo. Uma vez já foi até líder do louvor daqui do Worshippers, que chegava o seguinte, espera aí. Vem cá, o Derek. A gente chegava bem assim, né? A gente tinha uma brincadeira que, quando a gente se via, a gente pegava assim na pessoa, brincando assim, pegava assim, vou orar por ti, tá? Ficava bem assim. Lara, brincando. E o mais engraçado, vou ficar aqui, que quando Deus tocava naquele momento, do nada, a gente tava brincando, pá, Deus tocava assim, agora tu vai orar pelo Léo. E eu falava isso pra ele, brincando, né, Lara, agora não é brincadeira, tá, vou orar por ti, tá? E começava a orar por ele. Porque se tornou perceptível a presença de Deus. De fato, é isso que precisa ser com vocês. Não ser apenas algo superficial, mas de fato ser como Jacó, desculpa. Ao despertar, Jacó disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. É aonde você for e a presença do Senhor está contigo. A presença de Deus não é e não está só aqui no Worshippers. Como falei, aonde você for, a presença de Deus precisa manifestar. Precisa estar ali, porque você é a presença de Deus. Você está junto com Deus. Você é filho. Você é filha de Deus. E, de fato, viver com Ele é um sinal de maturidade. De viver não apenas aqui dentro, mas lá fora também viver com Ele. E é engraçado até porque quando nós estamos aqui dentro, né, adorando ao Senhor, estamos aqui, ó, no momento estamos assim, às vezes estão assim, às vezes estão de joelho assim. E é engraçado porque começa a perder, né? Não tem mais como outras movimentações, né? Fica assim daí. Parecendo um robozinho. Não é só isso. Glória a Deus se você faz isso. Mas não é só isso. E se torna também maturidade mais e mais. Não viver só aqui dentro, mas também lá fora, como eu já disse. Tá, então, agora, eu vou fazer isso então que o Cauã falou. Eu vou começar então a fazer as coisas lá fora e vou evangelizar. Vou criar um grupo de evangelização com meus amigos, a gente vai evangelizar. Vou botar isso aqui também, isso aqui fala bem, vou botar. Só que não sai do papel ou do celular, né? Só que Deus não quer que você crie um grupo para dizer como status e falar, eu tenho um grupo de evangelização. Nada adianta disso se quando Ele te chama no teu secreto para tu orar por alguém ou evangelizar, você não faz nada.
Deus te chama para algo a mais. Deus te chama para maturidade na presença dEle. De tomar consciência, tomar forma daquilo que Deus tem para você. Chega de superficialidade, chega de ser superficial. Não dá de ser superficial. Não dá. E eu quero que vocês, comigo, tá? Olha, eu espero que vocês possam anotar isso. Senão, é que vai passar, sei lá, 1 hora, vocês vão esquecer aquilo que eu estou dizendo. E não é simplesmente palavras que eu estou dizendo. É o que Deus revelou para mim, para vocês. É importante que peguem esse hábito, porque Deus te chama para algo mais. Quero que pegue comigo, quem tem a Bíblia, Lucas 10, 39. Seguinte, Lucas 10, 39 diz o seguinte: ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Maria, porém, estava ocupada com muitos afazeres de casa. E no 42 fala o seguinte: no entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ela não será tirada. E isso Deus fala para nós, para que possamos ter essa parte junto com o Senhor. De fato, aprender como Maria que de fato a presença dele é especial. E que a gente precisa escutar a palavra do Senhor. E precisamos ter esse entendimento porque Deus quer falar conosco. Mas não apenas falar, Ele não quer apenas gritar para que você possa escutar. Deus quer que você esteja ali junto com Ele para poder ouvi-lo. E com as coisas do mundo você não vai conseguir ouvi-lo, porque isso abafa. E você não vai escutar. Como, por exemplo, agora. O louvor aumentou. E eu tive que gritar para que vocês pudessem ouvir. E isso é muito louco porque no momento da ministração, Deus se usou através do Mateus para que todo mundo ficasse em silêncio e Deus falasse com você. Foi até engraçado porque foi exatamente aquilo que Deus falou para mim. Precisamos, fala, repete comigo, tá? Maria, ao qual sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. É necessário eu escutar a palavra de Deus. Amém. E o que eu estava dizendo antes de superficialidade, algo superficial, é nisso, nas nossas orações, nós vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fala: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me ajuda nisso, e quando Deus vai falar contigo, tchau, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai fazer outras coisas. Infelizmente, nós não demos o tempo necessário e devido para que Deus falasse conosco, de fato, como Maria, escutarmos aquilo que Deus tem falado para nós. Porque nós somos uma geração talvez até mesmo ansiosa, que não espera Deus falar conosco. Parece que nós queremos tudo aqui, no estalar de dedos. Mas a presença de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa missão é totalmente diferente. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E agora, precisamos lembrar, ser como Maria e escolher a melhor parte, de escutar aquele que tem para falar conosco, que é Deus, que é Jesus. Como falei,
Vocês precisam trazer a Bíblia. Porque hoje a gente está falando um monte de coisa. Estou dando várias passagens para vocês. E cadê a Bíblia? Vocês precisam trazer. Como é que vocês querem entrar numa guerra espiritual sem a sua arma? Tá louco? A morrer? Aqueles que têm a palavra, pega comigo em Josué 1:8. Aqui falava ainda, Josué 1:8. Não cessei de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que procureis agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e será bem sucedido. Você precisa ter essa constância com o Senhor aonde você for e falar sobre Ele. Algumas vezes já aconteceu comigo, aonde estava uma roda de conversa e que do nada as pessoas estavam falando sobre bicicleta. Eu tenho uma bicicleta, mas não sei muito sobre isso. E começaram a falar sobre uma bicicleta, não sei o que se tu botar um negócio lá maior, vai mais rápido. Se tu botar um pneu fininho, consegue mais rápido ainda. E quando vai ver, isso aí já vai dar uns 22 mil reais. Que loucura, muito caro. E começaram a falar assim, se tu botar um óleo, virou um carro agora, botar um óleo no freio vai frear melhor. Isso aí vai desgastar menos as pastilhas. E eu sem entender, mas que é isso? Como assim? Cara, eu tenho uma bicicleta aqui, sei lá, eu arrumo os pneus às vezes, quando fura. E é isso aí. E até mesmo, um dia aconteceu na gente, estava numa Shekinah, onde a gente estava... na Shekinah a gente fala sobre Deus também, tá? Mas depois de um tempo a gente estava falando... Lá na casa da pessoa que a gente fez Shekinah tinha umas arminhas. De brinquedo, tá? De brinquedo. E naquele momento, a gente começou a pensar assim, vamos fazer assim, daí... Cara, onde Deus está nisso? A gente não falou naquele instante sobre Deus. Estava falando em fazer operação com arma para matar, sei lá, o terrorista, não sei. Não lembro. Mas aonde estava a presença de Deus nisso? Aonde estava a presença de Deus quando estava falando sobre bicicleta? E aqui fala em Josué, não cessei de falar. Você precisa falar sobre Deus. Você precisa continuar sem cessar falando sobre Ele. A cada momento, a cada assunto, falar sobre Ele. Porque Ele é teu Deus. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Pai. É tornar qualquer assunto sobre Deus. É na ponta da tua língua dizer: Deus te salvou, para alguém que nem sabe quem é Deus. E ali a pessoa abrir seus olhos. Uma coisa que eu quero dizer é cuidado com os grupos de amigos que você tem. E acaba falando sobre garotas. Que só é garotas. E digo mesmo, para vocês mulheres, cuidado para que aquilo que vocês falem sobre o seu rodinho de amigos, de amigas, não seja só sobre guri. Eu vi lá na adoração um guri, um varão aqui, orando. Meu Deus. É ele. Cuidado. Cuidado. Porque isso não é estar na presença de Deus, na intimidade com Ele. Então quer dizer que se eu falar sobre isso é pecado? Não. O que eu estou dizendo para você refletir é cuidado a quantidade que você fala sobre isso. Se o assunto maior é falar sobre garotos e garotas ou é sobre Jesus.
Aí está a maturidade no Senhor, na presença dEle. E, de fato, aqui o Josué ele fala o seguinte: medita nele dia e noite. Em hebraico existe uma palavra chamada o seguinte, Hagah, que significa, que é H-A-G-A-H, que se tu lê de trás para frente ou de frente para trás, é a mesma coisa. É um paíndramo, que é quando a mesma letra aparece dos dois lados, tanto na frente quanto atrás. Que nem Ana, por exemplo. Que Ana de trás para frente é igual e de frente para trás é igual. E Hagar significa ruminar. E o que é ruminar? Quando dá um exemplo de uma vaca, um boi, enfim, quando eles comem alguma coisa, o pasto é algo que se torna difícil de se nutrir todos os nutrientes. E o que o boi faz, a vaca faz? Ela rumina, ela volta. Como entra no estômago, ela volta para ruminar e pegar os nutrientes que faltam. E isso significa Hagar, ruminar. E é isso que nós precisamos fazer. Não comer pasto, né? Mas na presença de Deus, de fato, ruminar a palavra dele. É perceber que no momento onde nós estamos, talvez na missa, talvez até mesmo aqui, que a palavra que Deus toca sobre o seu coração não seja algo superficial, mas ruminar sobre sua vida. E quando você chegar em casa, lembrar da palavra que foi dita hoje, que foi dita na missa, que você leu sobre o Senhor. É de fato ruminar, é de fato meditar a todo instante, no seu dia inteiro. Se você que lê a Bíblia, não lembra que você leu, se tu leu hoje de manhã, não lembra que tu leu, parabéns, talvez falte um pouco de meditação sobre a tua vida, maturidade na presença dele. Porque precisamos ter essa meditação dia e noite. E o que eu digo, a sua oração com o Senhor, a sua leitura diária de Bíblia. Se você lê a Bíblia, né? Se você lê, tu tá lascado. Vai começar a ler a Bíblia. Porque Deus quer falar contigo. E ali é uma maneira muito fácil de falar com você. E a leitura com a Bíblia não pode ser algo superficial. Não é simplesmente você fazer um check. Li a minha Bíblia. Rezei o terço. Não. Essa palavra precisa confrontar o seu coração, confrontar a sua alma, para que de fato isso seja de fato ruminar sobre sua vida. Você meditar. Eu li hoje de manhã sobre tal parágrafo da Bíblia. Chegou agora do meu trabalho, eu estava aqui, ou estudando, enfim, do nada. Tal coisa, e Deus faz eu parar para ver o que é. Porque a palavra de Deus não é algo apenas para dar check, para te fazer feliz. É algo que precisa confrontar a sua vida para que você possa, de fato, mudar a sua vida. Para a gente fazer, eu quero que você também procure em Efésios 6:18 comigo. Mas Deus diz o seguinte: com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Se você está num momento com o Senhor, qualquer lugar, você precisa estar constantemente orando com Ele. Se você está no ônibus, está no Uber, está no shopping, em vez de você ficar lá com a cara fechada assim, ou até mesmo pegar o celular e ficar ali, enquanto não chega na parada, mexendo no celular. Comece a orar no Senhor, a orar no Espírito. Comece a falar em línguas. Tá aí, se a pessoa que está do meu lado começar a ouvir, azar.
Você precisa ter essa consciência que precisa a todo momento estar no Espírito de Deus. Precisa de fato continuar junto com Ele. E isso é a maturidade nele. Só que nada adianta se você simplesmente passar daqui e voltar a falar sobre guri. Nada adianta se você simplesmente só ler uma passagem e nem saber o que está escrito, não confrontar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, não dizer de fato aquilo que Deus quer sobre você, não parar um tempo e ler aquilo que Deus tem de fato sobre você. Deus tem uma palavra para ti, todos os dias. Só que você precisa aumentar essa maturidade com Ele. E azar, se a pessoa está ao teu lado ver isso. Uma coisa que acontece é que se aquilo não tem importância na pessoa, tu pode ir num shopping e simplesmente gritar. Vai dar 10 minutos, as pessoas vão esquecer aquilo que tu gritou. Então, não importa aquilo que aconteça. O que importa é aquilo que tem entre você e Deus. E precisa haver maturidade nisso, para continuar em caminho à santidade, em rumo ao céu. Você precisa ruminar mais. Você precisa, de fato, pensar mais. E mudar as atitudes que você tem, se for necessário. Mudar, de fato, aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Porque Deus é muito maior daquilo que você pensa. Ou daquilo que tu deseja que Ele possa te dar.